A história recente da Fórmula 1 vem sendo marcada por mudanças inesperadas, reviravoltas políticas e decisões de bastidores que muitas vezes definem o rumo das carreiras dos pilotos. E, entre todos os jovens talentos que surgiram nos últimos anos, poucos conquistaram tanta atenção quanto Gabriel Bortoleto. O brasileiro, que chegou à categoria com o status de promessa e rapidamente se consolidou como uma das grandes revelações do grid, vive agora um momento de incerteza. Rumores crescentes apontam para uma possível saída da Sauber, equipe que se prepara para se transformar oficialmente na Audi em 2026. E essa especulação vem ganhando força justamente no momento em que o time suíço passa por profundas mudanças internas e estratégicas. A relação entre Bortoleto e a Sauber parecia sólida. Desde o início da parceria, a equipe apostou alto no jovem piloto, enxergando nele não apenas talento, mas também carisma e potencial de marketing, especialmente por representar o Brasil, um país com uma base de fãs apaixonada e uma história gloriosa na Fórmula 1. O projeto da Audi previa transformar o brasileiro em uma das figuras centrais de seu plano de longo prazo. Mas, nos bastidores, o cenário vem se deteriorando. Tudo começou com as tensões internas dentro da Sauber após a temporada de 2025. Apesar dos avanços técnicos do carro e do bom desempenho em algumas etapas, a equipe ainda sofre com inconsistências, erros estratégicos e uma estrutura administrativa que parece não falar a mesma língua. Andreas Seidl, o homem forte do projeto da Audi, enfrenta dificuldades em alinhar interesses entre o grupo alemão e a base suíça. E, como sempre acontece na Fórmula 1, quando a política interna se sobrepõe à performance, os pilotos acabam sendo as primeiras vítimas. Bortoleto, que vinha entregando resultados acima das expectativas, começou a perceber sinais de que seu futuro dentro da equipe não era tão garantido quanto se imaginava. Embora tenha se destacado em classificações e mostrado um ritmo de corrida sólido, ele passou a enfrentar obstáculos sutis, decisões estratégicas que o prejudicaram, atualizações que pareciam priorizar o outro carro e uma comunicação cada vez mais distante com os engenheiros-chefes. Nos bastidores, começaram a circular rumores de que a Audi estaria considerando reformular completamente sua dupla de pilotos antes da estreia oficial em 2026. O argumento interno seria o de que a nova era Audi precisa de nomes com maior experiência para acelerar o desenvolvimento do carro. Há quem diga que o grupo alemão sonha em formar uma dupla composta por um campeão mundial e um segundo piloto de perfil técnico, alguém capaz de liderar o desenvolvimento. Nesse cenário, Bortoleto, apesar do talento, seria visto como um investimento a longo prazo, mas talvez cedo demais para um projeto tão ambicioso. O brasileiro, por sua vez, não está disposto a se tornar coadjuvante. Desde que chegou à Fórmula 1, ele vem construindo uma imagem de piloto maduro, disciplinado e confiante. Suas boas atuações em corridas como Interlagos, Mônaco e Suzuka chamaram a atenção de outras equipes do grid. Fontes próximas ao paddock indicam que tanto a McLaren quanto a Williams observaram de perto o desenvolvimento de Bortoleto e poderiam abrir conversas caso ele realmente se desvincule da Sauber. O clima dentro da equipe, segundo relatos internos, mudou nos últimos meses. O otimismo do início do projeto deu lugar a uma tensão constante. Engenheiros experientes deixaram o time, parte do corpo técnico foi realocada para a Alemanha, e o foco passou a ser o carro de 2026, deixando a atual temporada em segundo plano. Para um piloto jovem, que depende de constância e confiança da equipe para evoluir, essa instabilidade pode ser devastadora. Além disso, a relação entre Bortoleto e a diretoria parece ter esfriado. O piloto esperava ser envolvido mais ativamente nas decisões estratégicas, especialmente por representar uma aposta de longo prazo. Mas, ao que tudo indica, a Audi prefere centralizar o comando técnico e manter os pilotos como executores, e não colaboradores. Esse estilo mais rígido, típico das grandes corporações alemãs, contrasta com o ambiente mais aberto e humano que o brasileiro encontrou nos seus primeiros meses na equipe. A possível saída de Bortoleto, portanto, não seria apenas uma questão de desempenho, mas de confiança. O piloto sente que o discurso de futuro e valorização de jovens talentos deu lugar a uma política fria, baseada em resultados imediatos e pressão corporativa. E, em um cenário onde a Audi busca impacto logo em seu primeiro ano oficial, a presença de um piloto jovem pode ser vista como um risco que a diretoria não quer correr. Nos bastidores, há também questões contratuais que podem influenciar o desfecho. O contrato atual de Bortoleto, firmado em 2024, inclui cláusulas de performance e opções mútuas para renovação. Caso a equipe não alcance determinadas metas, como pontuações mínimas ou posições no campeonato, o piloto teria o direito de buscar outras oportunidades sem penalidades. Fontes ligadas ao entorno do brasileiro afirmam que ele e seus empresários já começaram a sondar o mercado, especialmente equipes que valorizam pilotos em ascensão e têm projetos de médio prazo. Enquanto isso, a Sauber enfrenta pressão por resultados e pela necessidade de justificar os investimentos pesados da Audi. A equipe prometeu um salto de desempenho para o GP do Brasil, mas internamente sabe que dificilmente brigará de forma consistente com as equipes de ponta até 2026. Esse hiato de competitividade pode acelerar a saída de Bortoleto, que teme ficar preso em um projeto que, apesar de promissor no papel, pode não oferecer vitórias reais a curto prazo. Outro fator que pesa é o ambiente político do paddock. A Fórmula 1 é movida tanto por performance quanto por narrativa. E, dentro dessa narrativa, Bortoleto vem ganhando simpatia e respeito. Ele é visto como uma das promessas mais completas de sua geração, com uma combinação rara de técnica, serenidade e capacidade de comunicação. Grandes patrocinadores brasileiros e europeus acompanham sua trajetória de perto e não ficariam satisfeitos em vê-lo estagnado em uma equipe em crise. Há quem diga que, em meio a tudo isso, a Ferrari e a McLaren monitoram discretamente a situação.
Ambas as equipes têm projetos de médio prazo e valorizam pilotos jovens com potencial de crescimento. No caso da McLaren, a presença de Andrea Stella e o histórico recente com jovens talentos, como Lando Norris e Oscar Piastri, tornam o ambiente especialmente atrativo para alguém como Bortoleto. Já a Ferrari, que vive um período de reestruturação após as mudanças internas e a saída de Fred Vasseur, poderia buscar no brasileiro uma aposta ousada para o futuro. No entanto, qualquer movimentação nesse sentido dependeria de uma decisão oficial da Sauber. Até o momento, a equipe mantém silêncio sobre o tema, afirmando apenas que segue comprometida com o desenvolvimento conjunto de seus pilotos. Mas dentro do paddock, todos sabem que declarações assim geralmente antecedem grandes mudanças. A imprensa europeia já começa a tratar o caso como um dos possíveis enredos da próxima janela de transferências. E o que mais chama a atenção é o contraste entre o discurso otimista do início do projeto Audi e a incerteza que domina o presente. Para muitos analistas, o caso de Bortoleto é um exemplo claro de como o lado corporativo da Fórmula 1 pode sufocar até mesmo os talentos mais promissores. A verdade é que o brasileiro se encontra em uma encruzilhada. De um lado, há o sonho de continuar na equipe que apostou nele, agora prestes a se tornar uma das gigantes da categoria com a entrada oficial da Audi. Do outro, há o risco de permanecer em um ambiente que não parece mais confiar plenamente em seu potencial. Uma escolha difícil, mas que pode definir o rumo de sua carreira. O paddock observa em silêncio, mas todos sabem que, se a Sauber realmente perder Bortoleto, o golpe será simbólico. Perderia não apenas um piloto talentoso, mas também a credibilidade de um projeto que prometia unir tradição e futuro. Para o Brasil, seria um momento de apreensão. Afinal, depois de anos sem representantes competitivos na Fórmula 1, o país finalmente voltou a sonhar com vitórias e pódios. Gabriel Bortoleto, por sua vez, mantém a postura serena que sempre o caracterizou. Evita polêmicas, fala com respeito sobre a equipe e segue focado nas corridas. Mas sua expressão nos boxes e seu tom nas entrevistas mais recentes revelam algo mais profundo. A sensação de que o ambiente mudou, e talvez seja a hora de seguir em frente. Se a saída se confirmar, ela marcará o fim de uma fase e o início de outra. Bortoleto já provou que tem talento para competir entre os grandes. E, na Fórmula 1, oportunidades surgem para aqueles que sabem esperar e agir no momento certo. O brasileiro parece estar exatamente nesse ponto, entre a lealdade e a ambição, entre o presente e o futuro. E, quando o destino da Sauber se cruzar definitivamente com o da Audi, pode ser que o nome de Gabriel Bortoleto já esteja sendo associado a outra cor, outro símbolo e outro carro. Porque, na Fórmula 1, o tempo nunca para, e os grandes talentos, cedo ou tarde, sempre encontram o caminho para o topo.